Olá, vamos para mais uma revisão de mapas mentais. Como eu falo sempre, a criação de mapa mental, todo esse processo de criação, ela é bem importante, traz vários benefícios, mas a revisão também é fundamental para o processo de memorização. Então, hoje eu vou fazer uma revisão do segundo mapa mental que eu compartilhei no canal, e ele fala sobre os mercados do sistema financeiro nacional. Nesse tema, nós vamos falar sobre a divisão do sistema financeiro e um pouco sobre definição ali, inicial, até sobre ciências econômicas. Esse mapa mental, quando eu criei ele, a ideia era dar uma visão geral do sistema, assim, sabe? E aí eu comecei com uma definição de ciências econômicas, para que a gente tenha bem claro assim o que é economia, né? As ciências econômicas, ela estuda a atividade econômica desde a produção, distribuição e consumo. E dentro disso, assim, a atividade de um economista, ela é bastante voltada também a meio que ver onde está um equilíbrio numa relação em que muitos têm bastante e poucos têm muito e muitos têm pouco. A questão do acúmulo e da escassez. Então, é uma das atividades dentro das responsabilidades, digamos, de um economista, ele trabalhar esses pontos, né? O ponto de equilíbrio. Qual é o ponto de equilíbrio? O que pode ser feito para que exista um equilíbrio maior nessa questão? E aí a economia ela é dividida em microeconomia e macroeconomia. A microeconomia, ela trata os comportamentos individuais, né? E já a macroeconomia é um resultado de vários comportamentos individuais, e aí onde entra todos os agentes econômicos, né? Família, empresas, governo, e diante disso a gente consegue ter dois papéis bem importantes, que são os agentes deficitários e os agentes superavitários. Os deficitários, eles são aqueles que gastam mais do que ganham. E os superavitários, eles conseguem conseguem ter uma relação melhor com essa questão, eles conseguem controlar para que não tenha um gasto maior do que o ganho, né? Então, eles têm um comportamento que gera poupança. E aí, essa relação entre superavitário e deficitário, para gerar isso, né, foram para controlar ou para fazer com que isso funcione, foi criado então as instituições financeiras. E elas têm um dos papéis mais importantes nesse meio é relacionado a isso, né? A dar crédito aos deficitários e pegar o que os superavitários têm e transformar em crédito para os deficitários, né? Isso os bancos usam dessa forma. Então, eles controlam essa demanda dessa forma, né? Dentro do sistema financeiro nacional, nós temos 4 mercados. O mercado de capital, o mercado monetário, de crédito, de câmbio e de capitais. Dentro do mercado monetário, o mercado monetário ele é o que controla a liquidez na economia. Então, assim, liquidez ela está sempre relacionada, esse controle é relacionado ao volume de dinheiro que tem no mercado. Então, isso é responsabilidade do Banco Central, que meio que controla esse volume. Então, ele controla da seguinte forma, vendendo títulos ou comprando títulos. E aí ele vai colocar ou retirar dinheiro do mercado para que tenha um maior equilíbrio, né, em momentos em que precisa desse controle maior, principalmente, né? E no mercado de crédito, ele é onde tem a concessão e a tomada de crédito, que é feita exatamente por aqueles agentes superavitários e deficitários. Então,
O superavitário, ele cria uma poupança, ele faz um investimento. O deficitário, ele quer um crédito, então ele vai pegar um empréstimo. E o banco, ele faz isso. E ele pegando o dinheiro das pessoas que estão investindo, que colocam dinheiro numa poupança, por exemplo, e, e aqueles que estão precisando, ele pega então desses que estão na poupança e empresta para os deficitários. E esse percentual que ele paga, né, ele paga do quanto ele pega emprestado, porque quem coloca o dinheiro lá, ele devolve um percentual de um investimento ou uma poupança, e quanto ele cobra de quem quer empréstimo. E essa diferença é o spread bancário, que é o que, digamos, né, parte dele mantém os bancos, né? E, e aí tem o outro mercado que é o de câmbio, então de câmbio é bem comum também, né? É essa negociação da moeda estrangeira pela nacional. Isso também é bem conhecido normalmente, né? E o mercado de capitais, que é aquele em que as empresas elas tomam dinheiro emprestado, né? Então os investidores vão lá, investem nessas empresas, compram títulos ou enfim ações, né? Tem questão de ações também, e esses recursos são usados para o investimento, para melhorias na empresa, etc. Então, esses são os 4 mercados, assim, eles trabalham, eu expliquei de forma separada, mas eles trabalham de forma interligada. E por trás dele, claro, tem todo um sistema, tem todo um, né, tem vários organismos que funcionam. E aí, nos outros mapas, depois eu explico um pouco também sobre cada instituição desse sistema. Mas a ideia geral era recapitular, ter uma ideia do que foi falado lá no segundo mapa mental que eu compartilhei lá no canal e recapitular, fazer uma revisão disso tudo, né? Então aqui foi basicamente isso, falar meio que uma definição ali de ciências econômicas, depois sobre a microeconomia e a macroeconomia, que são as duas divisões principais dentro da economia. Depois falei um pouco sobre os agentes deficitários e superavitários e também sobre os 4 mercados. Então, mercado de capital, de monetário, de crédito e de câmbio, né? Como falei no outro vídeo, estou aí aprendendo a fazer vídeos dessa forma, explicando, mas os vídeos que eu costumo colocar, compartilhar no canal, eles são dos mapas mentais mesmo, explicando cada passo ali do que eu fiz. Então, caso você não tenha visto ainda, o mapa mental em que eu explico sobre o mercado do sistema financeiro nacional, vale a pena ir lá e assistir, porque ele é basicamente, lá vai estar mais detalhado ainda do que eu falei aqui. Eu dei um resumão assim, mais pra gente recapitular o que foi tratado naquele dia. Então, esse vídeo, o link dele, se você estiver assistindo aí, ele tá na descrição do vídeo do YouTube, ou se você entrar no canal, ele tá lá dentro da playlist Ciências Econômicas, né? Eu tenho 4 playlists, agora 5 playlists lá, porque tem uma agora sobre a revisão, que são esses vídeos que eu tô criando. Então, lá nós temos a playlist sobre Ciências Econômicas, que é a teoria mesmo, que eu trago dos estudos que eu trago, não, feio falar eu trago, mas eu costumo trazer dentro da playlist Ciências Econômicas esse material relacionado à teoria. Então, mercado e sistema financeiro foi um deles. Depois tem outra playlist que é atualidades, então eu busco alguma publicação na área, alguma pesquisa para trazer em formato de mapa mental. E dentro também tem flashes de economia, que são conceitos bem rápidos, curtos, assim, vídeos mais curtos. O de ciências econômicas costumam ser os mais longos. E então eu falei os 3, 4 e esse de resumos. Para esse vídeo era isso, eu gostaria de dar essa visão geral, recapitular esse assunto e convido você para assistir os demais vídeos, se inscrever no canal, compartilhar com alguém que você saiba que tem interesse, que seja útil para essa pessoa um entendimento maior sobre mapas mentais e ver os exemplos que eu compartilho para auxiliar aí nessa construção, ok? Eu sou a Shirley e desejo bom uso de mapas para você.